Abra comigo suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. Oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo. No capítulo 8, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 14. Em nome de Jesus. Romanos, capítulo 8, verso 14. Tenha só mais um pouquinho de paciência até as crianças também acompanharem a leitura, que hoje elas vão estar aqui junto com a gente. Aí, glória a Deus. Romanos, capítulo 8, verso 14. Está escrito na minha versão bem assim, gente. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Novamente, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Que o apóstolo Paulo enfatizou que aqueles que são guiados, gente, olha só, guiados pelo Espírito Santo de Deus, são filhos de Deus. Ser guiado significa ser conduzido, orientado, ser muitas vezes corrigido, exortado, ser acompanhado. E essa promessa, ela é tão real, ela é tão verdadeira nos nossos dias, meus amados irmãos, e ela se cumpriu. Jesus declarou no Evangelho de João que para que esse Espírito pudesse nos guiar, ele precisaria ir para o Pai. Se Jesus não fosse, o Espírito Santo não podia vir. E ele foi para o Pai e nos enviou o Espírito Santo para nos guiar. Que é semelhante a Cristo. As mesmas qualidades, habilidades, o mesmo amor, a mesma graça, a mesma misericórdia que Jesus continha nele. Esse mesmo Espírito também tem, e ele é como se fosse, um pastor que está guiando esse rebanho até o curral, até aquele lugar que está sendo preparado. E nós cremos que já está quase lá. Está quase lá. Meus amados irmãos, nós estamos quase em casa. Nós estamos trilhando uma jornada grande. Os desafios são enormes, as dificuldades são grandes, mas eu digo a você, nós não marcamos data, mas nós cremos numa promessa. E ele falou que o Filho do Homem está voltando. Eles criam tanto nessa verdade, meus amados irmãos, naqueles tempos, que homens e mulheres, guiados pelo Espírito Santo, decidiram enfrentar a morte, decidiram morrer a deixar de crer nessa promessa de volta. Muitos enfrentaram os leões, os soldados, as perseguições, a fome, o frio, os naufrágios, porque eles estavam amarrados, acorrentados a uma promessa. Estavam sendo guiados pelo Espírito Santo para crer nisso, e nisso eles se moviam. Nessa noite eu gostaria de falar com vocês sobre 3 capacidades que o Espírito Santo dá aos filhos de Deus, quando esses filhos escolhem ser guiados pelo Espírito Santo. Então, gostaria de convidá-los a abrir no Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Primeira capacidade que o Espírito Santo dá àqueles que são guiados por ele. Nós vamos ler Mateus, no capítulo 4, a partir do verso 1 está escrito: a seguir foi Jesus, na minha versão, levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és tu filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito,
Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, mas não tropeçarás em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e serviram. Gente, aqui é um momento onde Jesus ele tinha acabado de ser batizado. E aqui o texto começa, na minha versão, enfatizando que o Espírito Santo o levou ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus precisaria passar por isso aqui. Ele precisaria viver esse sacrifício, pagar esse preço para que ele pudesse nos resgatar naquela cruz. Estava no início do ministério de Cristo. Aqui a primeira qualidade, a primeira capacidade que o Espírito Santo dá àqueles que são guiados é a capacidade de vencer as tentações, de vencer esse desafio que muitas vezes, meus amados irmãos, nos rouba da presença de Deus, nos rouba as promessas, faz com que a gente se enfraqueça na fé. Toda vez que eu cedo uma tentação, isso aqui é cotidiano, eu abro os meus olhos pela manhã, as tentações já estão ao redor, naquilo que eu vejo, naquilo que eu escuto, naquilo que eu deixo que entre ao meu ser. O Espírito Santo, meus amados irmãos, ele nos acompanha. E se ele abençoou Jesus para vencer o diabo, ele também nos abençoará. Porque o mesmo Espírito que capacitou Jesus para vencer esse período de tentação, é o mesmo Espírito que está dentro de nós. Então não tem tentação, não tem pecado que você não possa vencer. Não tem dificuldade que você não possa deixar para trás. Se você é guiado pelo Espírito Santo e você fala com ele: Espírito Santo, eu estou sendo tentado nessa área, está difícil, ele vai te dar capacidade para vencer esse desafio. Então, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são aqueles que vencem as tentações. E não estou falando somente no sentido, vamos dizer assim, de pecado, mas tem aquelas outras tentações que, vamos dizer assim, não são, entenda bem o que eu vou falar, não são considerados pecado, sabe? Mas, por exemplo, o desejo de querer algo muito antes do tempo, porque existe a tentação no lado bom e ela também nos tira de Deus. Quando eu quero algo antes do tempo, mesmo que esse desejo seja legítimo e ele não me alcança, então eu estou sendo tentado a deixar de crer na bondade de Deus, na justiça de Deus, de que Deus está no controle de todas as coisas. Então, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, eles são capacitados, meus irmãos, para vencer as tentações deste mundo, dessa vida, e as que eu mesmo coloco dentro de mim. Segundo, o Espírito, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, eles recebem coragem. Vamos abrir no Evangelho de João, no capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, verso 19 até o verso 22. João, capítulo 20, verso 19 até o versículo 22. Está escrito, gente, olha só. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes:
pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Gente, esse aqui é o momento onde Jesus, após a sua ressurreição, os discípulos não sabiam ainda que Jesus tinha ressuscitado, e eles estavam com medo da retaliação dos judeus. Estavam trancados dentro de casa, num lugar, com medo, paralisados. Discípulos que algum tempo atrás ouviram todas as palavras do Mestre, mas estavam com medo, estavam com dúvida. E agora, será que ele realmente vai ressuscitar? E Jesus aparece no meio deles, sopra sobre eles o Espírito Santo, e o texto vai continuar. A gente continua acompanhando a história, quando você lê, inicia então o livro de Atos, e aqueles irmãos, gente, cheios do Espírito Santo, cheios de coragem, saíram para anunciar o Evangelho, saíram para viver aquela verdade que Cristo os ensinou, e eles não pararam. Quando eles receberam o Espírito Santo, meus amados irmãos, esses homens e mulheres, eles abalaram o mundo. Eles não deixaram de ter medo. O medo ainda continuava, mas havia uma coragem sobrenatural que fazia com que eles vencessem o medo. Ser corajoso não é você não ter medo, não temer nada. É mesmo você ter medo, você ter ousadia de sobrepor o medo e continuar avançando. E esses homens e mulheres, quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles receberam coragem. Nada foi capaz de deter esses irmãos, conforme eu citei a vocês, nem a morte, meus amados, nem a perseguição, nem a fome, nem a dúvida. Eles passaram a extinguir todas essas coisas, eles só estavam voltados para levar o Evangelho do Reino. O Espírito Santo acompanhava esses irmãos. E eu tenho certeza que talvez em alguns momentos desse trajeto, muitos deles tiveram ali um pouco talvez de medo, alguma coisa que os paralisava, mas se você acompanha o livro de Atos, todas as vezes que algo importante precisava acontecer no meio deles, o texto de Atos enfatiza que o Espírito Santo os capacitava, e o Espírito Santo estava com eles, e o Espírito Santo conduzia. Agora eu pergunto a vocês, foi só para aquele tempo? Nós somos uma igreja, uma comunidade que nós não cremos que os dons do Espírito Santo cessaram, mas esses dons continuam no nosso meio. Nós precisamos exercitar eles. Nós precisamos voltar a pedir esses dons. Meus amados irmãos, eu estou pregando nessa noite uma palavra que eu creio para a minha vida, ser uma palavra de avivamento. Eu desejo que esse avivamento nos alcance. Eu desejo que esse avivamento tire de nós, talvez, alguns medos que nós temos. Medos que nós mesmos construímos dentro de nós. Medo, de fato, de realmente se entregar a Jesus e ter que pagar o preço por ter feito essa entrega. Não tenha esse tipo de medo. Tenha o medo de talvez ser arrancado das mãos dele, de sair da presença dele. Talvez o único medo que a gente deva cultivar é o medo de perder a nossa salvação. Mas se eu estou em Cristo, nem esse tipo de medo eu preciso ter, porque a palavra declara: nem a morte, nem profundidade, potestade, principado, nada pode me arrebatar das mãos de Deus, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, vamos ter coragem, vamos ter ousadia, vamos romper esses medos que estão nos bloqueando, essas correntes que nos prendem no mesmo lugar, que passa ano após ano, nós continuamos vivendo o mesmo tipo de vida. Estou falando no sentido de espiritualidade. Jamais, meus amados irmãos, nós não servimos um Deus que é limitado. Nós não servimos um Deus que faz na vida das pessoas só 30% da sua obra. A obra é completa. Ela vai ter a sua completude no final, quando o nosso corpo for transformado, nós formos revestidos da glória. Mas ele não parou. Ele não falou assim: olha, Josi, eu vou capacitar você só 80%, os 20%, ou vou capacitar você só 20% para você fazer o que você tem que fazer aqui. Não, ele vai dar todas as ferramentas que forem possível para que você possa fazer a obra de Deus. Mas por que não acontece muitas vezes? Porque
talvez nós não cremos o suficiente, talvez não estamos exercitando a fé como deveríamos exercitar. Isso aqui não é a crítica a nenhum de nós aqui, é apenas um incentivo. Se você parou em buscar isso, volte a orar a Deus pedindo isso, no seu a sós com Deus. Peça, Senhor, eu quero ser usado, eu quero anunciar, eu quero curar as pessoas. Por que a gente não fala mais a respeito disso, gente? Né? As mensagens que a gente ouve aí fora não falam mais sobre essas questões que nós ouvíamos antes, que nós incentivávamos e éramos incentivados. Busque. Se você deseja ter o dom de orar em línguas, peça. Se você tem o dom de querer interpretar línguas, peça. Se você quer ter o dom de anunciar a palavra, peça. A palavra mesmo declara, olha só, qual filho chega para o seu pai pedindo pão, ele vai dar pedra. Então mais o nosso Senhor, que pedindo o Espírito Santo, ele dará a vocês. O que vem junto com o Espírito Santo quando ele se manifesta? Todo aquilo que ele pode fazer por nós, todos os dons que contém nele, ele vai distribuindo para a igreja. Então, relembre aí no seu coração qual dom você tinha e faça um autoexame. Esse dom está sendo exercitado ou ele está amortecido dentro de você? Porque é assim, aquilo que o Espírito Santo dá a alguém, ele não tira. Pode ser que ele não esteja sendo exercitado, mas ainda está lá dentro. Ele não revoga os dons. A palavra de Deus é clara. Ele não revoga os dons. O que acontece? Nós não exercitamos, esses dons ficam amortecidos. A gente sempre cita o exemplo, né, de um músculo que precisa ser exercitado. Você vai lá, ergue o ferro na academia e vai ganhando massa, ganha músculo. Mas chega um tempo que você fala, não vou mais. Tudo aquilo que você construiu de massa muscular começa a voltar. Pode ser que você continue com aquele físico, mas o músculo deixou de crescer, deixou de exercitar. É a mesma coisa com os dons, meus amados irmãos. Se eu tenho o dom de orar em línguas, mas lá de vez em quando eu oro, se eu tenho o dom, né, de talvez curar as pessoas, mas de vez em quando eu oro por alguém que está enfermo, isso não vai acontecer, não vai ser desenvolvido. O Espírito Santo deseja ressuscitar esses dons nas nossas vidas. Aleluias. Terceira capacidade que o Espírito Santo dá para aqueles que são guiados pelo Espírito. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas no capítulo 2. Lucas no capítulo 2, versículo 25 até o versículo 30. O Espírito Santo continua nos mostrando, continua falando à sua igreja. Espírito Santo, queremos ouvir sua voz. Fala ao seu povo, em nome de Jesus. Lucas, capítulo 2, versículo 25 até o versículo 30. Olha só que relato interessante. Gostaria de ler. Olha só. Deixa eu esperar aqui, só um minutinho, gente. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, olha só, que esperava a consolação de Israel. Olha só, o Espírito Santo estava sobre ele e revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparastes diante de todos os povos. Vou ler até o final dessa parte. Luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele dizia, até o 33. Gente, olha só aqui,
está falando a respeito de um homem já de idade, um sacerdote que servia no templo, chamado Simeão. Deus tinha dado uma promessa, falando, ó, você não vai partir desse mundo, você não vai passar pela morte, sem antes você ver o Cristo, sem antes você ver a salvação. E muitos anos se passaram, gente. Esse homem envelheceu, crendo nessa promessa. Porque o Espírito Santo deu a capacidade de fazer com que ele cresça e pudesse esperar essa promessa. Mesmo que passasse anos e anos, esse homem não deixou de crer. E quando o tempo chegou, o mesmo Espírito que o guardou para que ele não desistisse de crer, mesmo quando o tempo não chegava, mesmo quando a resposta não vinha, esse mesmo Espírito o conduziu até o templo, até o lugar onde os olhos dele contemplaram Cristo, a salvação de Israel, a nossa salvação. E ele declarou, louvou ao Senhor, meus amados irmãos. Então, o Espírito Santo foi nos dado como selo, diz a palavra, como um penhor, para que nós tivéssemos certeza que aquilo que Deus declarou, que aquilo que Jesus declarou, vai se cumprir. Mas aonde que fala isso, José? Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Se você não precisa abrir, eu já vou ler. Você pode anotar, você confere lá depois da sua casa. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 5, está escrito, gente, ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, olha só, outorgando-nos o penhor do Espírito. Gente, também tem outro texto, Efésios, carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 1, verso 4, também fala, e deixa talvez mais claro, o Espírito Santo. Efésios, capítulo 1, verso 14. Tira a ansiedade, coração, Espírito Santo. Sumiu da minha Bíblia. Alguém achou aí? Aqui, achei. Desculpe. Efésios capítulo 1, verso 14. Olha só, povo de Deus, está escrito: o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O que é um penhor, gente? É um pagamento antecipado para garantir, olha, isso aqui é meu, eu vou buscar, eu tenho posse, eu tenho direito. Então, é a mesma coisa, né? Deixa eu dar um exemplo do que aconteceu. Eu creio que graças a Deus eu consegui uma oportunidade de emprego ali na Biossane. Amém? Então, quem é da igreja e trabalha na Biossane, o José vai ser técnico de segurança lá, e quem não andar na linha, eu tô brincando. Mas, é assim, eu fui lá para fazer a entrevista. Foi quando? Quinta? Foi quarta-feira. Fui cedo para fazer a entrevista, fiz a entrevista. Ele falou, ó, nos próximos dias nós vamos dar a resposta. No mesmo dia à tarde, já ligaram lá em casa, ó, já para garantir que você fique com a gente, nós já estamos te contratando. Mas você só vai começar dia 17. Isso, de certa forma, foi um penhor para garantir que eu estivesse lá. A empresa deu esse passo. Ó, já estou te dando a resposta. É sua vaga. Para que você não receba outra oportunidade e vá para outro lugar. A gente quer que você venha trabalhar aqui. Então, eles já deixaram certo, ó, já assumiram o compromisso. É tua vaga. Já está, vamos dizer assim, né? Já está pago. Dia 17 você toma posse. Gente, é um exemplo
daquilo que Deus fez com a gente. Ele já nos deu o Espírito Santo para falar assim: meu irmão, minha irmã, há um reino já preparado para você. Já há salvação. Já há um lugar lá no céu preparado. Você já tem direito. Por quê? Porque o Pai já comprou a sua vida na cruz. Ele já pagou o preço, dizendo: olha, não precisa mais ter dúvida. Não precisa mais ter medo. Só tenha fé, só creia na promessa. E aí que entra o Espírito Santo. Porque é Ele quem nos conduz para que a gente não deixe de crer nessa promessa. Qual? O preço já foi pago. A sua vida já foi comprada. Então, meu irmão, se você crer, o Espírito Santo vai conduzir você até que essa promessa se torne realidade na sua vida. O que eu tenho que fazer? Não deixar de ser guiado pelo Espírito Santo. Gente, imagine se o Simeão, né, deixasse de crer. Ele provavelmente iria abandonar o templo, o sacerdócio. Já, gente, está demorando demais. Deus me fez essa promessa, mas eu já estou velho, eu já estou quase morrendo. Não vai acontecer. Mas Deus falou para ele assim: você não vai morrer antes de ver a salvação de Israel. Gente, que promessa poderosa. Eu não posso prometer a você que você não vai morrer até que Cristo venha. Ninguém de nós pode. Mas uma coisa eu prometo: você, estando aqui vivo, quando Ele voltar, você vai com Ele. Mas se você partir antes, você está sendo guiado pelo Espírito Santo. Da mesma forma, meu irmão, você vai se encontrar com Jesus. Porque Ele prometeu. E a palavra de Deus declara: Ele não é homem para mentir. Ele não faz promessas e volta atrás. Ele não se arrepende das promessas que Ele faz. Ele faz promessas concretas e fala assim: ó, está aqui, está aprovado, está confirmado. Você crê? Então é teu. Tome posse. Então, relembrando, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, eles são capacitados em enfrentar os desafios e as tentações do mundo, da vida. Segundo, eles são capacitados a ter coragem, a vencer o medo, aquilo que nos prende. E terceiro, Ele nos capacita para crer e esperar nas promessas. E agora aqui, eu falei a respeito dessa promessa de salvação, e com certeza os irmãos aqui talvez tenham promessas, que talvez não sejam relacionadas aqui a essa questão, mas outras coisas que Deus revelou a cada um, né, falando: ó, eu vou fazer isso. Talvez o homem de Deus, ou mulher de Deus, ou uma palavra que você recebeu já há alguns anos em algum lugar e ainda não se cumpriu, não deixe de crer. Porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E os planos dEle, aquilo que Ele estabelece, Ele não muda para a sua vida. Você crê? Aleluias! Eu também creio. E se nós cremos juntos, nós somos uma igreja que é guiada pelo Espírito Santo. Amém?